Para retomar um pouco a questão do assunto que é o combate aéreo, né? É porque, como disse o João, o MiG-15 ele se torna o grande ponto de virada, comandante. O que acontece? É um avião a jato. Os norte-americanos, o Ocidente não o conhecia, né? Ou seja, é um MiG. Para quem não sabe, o MiG é uma série de aviões que já tinha começado a ser feito na Segunda Guerra Mundial, mas eram aviões turbo-hélice, né? Aviões a hélice. O MiG-15 ele é um avião com asas em ângulo, né? Uma aerodinâmica diferenciada. O motor dele, inclusive, se baseia o motor dele, na verdade, foi fornecido pelos ingleses. A ideia original, quando o governo trabalhista britânico tinha boas relações com os soviéticos, forneceram... O Rolls-Royce dele. Isso, o Rolls-Royce. Aí que os soviéticos fizeram? Fizeram a engenharia reversa e aperfeiçoaram. E aí esse MiG-15 ele começa já em operação em novembro de 50. Por quê? Isso, aí, o aviãozinho, esse aí. Aliás, assim, quando se fala de avião, durante muitas décadas, o comandante sabe disso, afinal é a sua expertise, durante muitas décadas, quando se falava de soviéticos, armamento soviético, quais eram os grandes modelos? Era o T-34, o AK-47 e o avião, o MiG, com esse formato, o MiG-15. Esse MiG-15 era a grande imagem que se tinha, porque foi o avião a jato mais produzido do mundo na história. Os soviéticos produziram em torno de 13 mil, e considerando produções em lugares onde eles autorizaram a produzir, ou seja, aliados, etc., são 18 mil aviões, mais ou menos, que eles produziram. Não existe outro jato que tenha sido produzido na história com essa quantidade. Então, para vocês verem como ele era um avião que era muito eficaz e muito desejado. Então, os primeiros a entrar em combate com o avião foram os chineses. Os chineses, quando entraram na guerra, entraram com seus aviões. Depois, os soviéticos passaram a fornecer o MiG-15 para os coreanos, e depois entraram secretamente, como disse o João Cláudio, com os seus pilotos. E aí, o comandante sabe de quem eu estou falando, o maior as da Segunda Guerra Mundial, que aqui para os seguidores, para quem não sabe, né, porque a gente aqui tem o cérebro lavado por Hollywood, pelo revisionismo ocidental, pela historiografia ocidental. Então, o grande as do teatro de operações da Europa se chamou Ivan Kojedub. Era um piloto soviético que pilotava o Lavochkin 5 e Lavochkin 7, e ele abateu 62 aviões alemães. Então, esse piloto ele foi condecorado, virou herói das nações e foi para a Coreia. Só que os soviéticos, preocupados em perder seu grande herói, colocaram ele como coronel para comandar as tropas, mas não para pilotar. Aí outros ases que entraram para pilotar os aviões, aí não vou repetir o que falou o João Cláudio sobre os detalhes. Só que o que aconteceu com a entrada desse avião MiG-15? Os bombardeios diurnos que as tropas ocidentais faziam contra a Coreia do Norte pararam. Tiveram que parar, porque os soviéticos pilotando os MiG-15, naquele momento, começaram a destruir os B-29, as fortalezas voadoras, as superfortalezas voadoras. Começaram a destruir. Simplesmente eles começaram a arrasar os bombardeios e destruir com escolta ou sem escolta. Mesmo com sabres, eles tiveram que passar a pilotar, a fazer bombardeios noturnos, porque os diurnos tinham que acabar. E, inclusive, isso, segundo um dos grandes ases soviéticos, que viveu até os 97 anos, eu acho que o nome dele era Sergei Kramarenko, também com pelo menos 19 abates que ele teve. Ele falou: esse nosso desempenho fez com que os norte-americanos revissem os seus planos estratégicos de bombardear a União Soviética com armas atômicas, usando aviões. Por quê? Porque viram que a gente tinha aviões de caça eficientes o suficiente para detonar esses aviões antes deles chegarem longe, né? Então, o MiG-15 teve uma grande capacidade. Enquanto os norte-americanos não colocaram o Sabre, o F-85, em ação
eles foram totalmente superados, assim, os aviões norte-americanos não conseguiram resistir aos MiG-15, seja pilotado pelos soviéticos, pelos coreanos ou pelos chineses. Os MiG-15, o que eles tinham também de uma grande vantagem? Eles tinham, o seu armamento era melhor, né? Ou seja, eles tinham uma vantagem. Primeiro, eles podiam subir mais rápido que o Sabre em qualquer altitude. O Sabre, que era o melhor avião dos Estados Unidos. O seu teto operacional era maior, superior. Então, o que eles tinham a vantagem? De poder acelerar em mergulho para atacar os aviões. Entendeu? Eles conseguiam fazer curvas apertadas. Aí o comandante sabe melhor do que a vantagem que isso dá em combate, né? O seu armamento, para interceptação de bombardeios, ele era como se diz, tanto para interceptação de bombardeios quanto para dogfight, ele era melhor, eram 2 canhões de 23 milímetros e um de 37 milímetros, né? E tinha um alcance, inclusive, maior do que os sabres, na distância que poderia ser atingida. Os sabres, que tinham uma entrada de 12,7 milímetros, só iam até 300 metros de distância. Entendeu? Então, isso fez com que houvesse uma revolução no que se chama no combate aéreo na Coreia. E aí a Hollywood, com seu soft power, né, quem pegar os filmes da época, sempre parece que os norte-americanos assim, tipo, dominavam os céus. Isso não era uma verdade. Não era. Né? Mesmo na chamada Alameda dos MiGs, que o João Cláudio mencionou, uma terminologia que eles utilizaram, que era um espaço onde os MiGs predominavam. Por que eles predominavam? Porque eles operavam a partir de bases chinesas, que eram próximas da fronteira, e numa região que era na região mais próxima ali, que era a região estratégica da Coreia, da Coreia Popular, Pyongyang, etc. Então eles precisavam de muito menos, assim, gastavam menos combustível e podiam ficar muito mais tempo no ar do que os caças norte-americanos, os aviões de caça norte-americanos, que tinham que, comandante, sair de porta-aviões ou de bases no sul, e aí era tão distante para eles, né, considerando o combustível que eles podiam transportar, que eles só podiam ficar no espaço de operações ali no ar por 20 minutos, comandante. Ou seja, eles só podiam combater por 20 minutos e depois tinham que vazar. Então, isso lhes dava uma desvantagem muito grande. E os soviéticos sabiam aproveitar isso bem. Né? Então, numericamente, os soviéticos, por pilotos, têm as maiores vitórias. Né? O que tem mais vitórias tem 23, tem com 19, etc. Os norte-americanos tiveram um com 19, depois com 16, com 12, com 11. Então, quer dizer, não é essa disparidade que se faz crer. Teve um momento que os norte-americanos fizeram propaganda durante décadas de que nós abatemos 700, 800 MiGs e só perdemos 100 e poucos caças. Depois, isso a própria historiografia ocidental revisou, falou, não é bem assim. Foram 300 e tantos MiGs, né, contra 200 e tantos sabres, né, que nós perdemos. Ou seja, então, é quase 1 por 1. Na verdade, claro, os estudos mostram que era 1 por 1 mesmo. Isso considerando que a maioria dos pilotos dos MiG-15 eram chineses e coreanos, portanto, com menos experiência. Onde os soviéticos... Mas, Ricardo, você tem que lembrar uma coisa, né? Os americanos podem até empatar no quesito caça, mas olha a quantidade de bombardeios que os soviéticos botaram no chão. Não, o B-29, que era um avião o avião 5 anos antes lançou a bomba atômica. Quando ele chega na Coreia, ele já começa, tiraram ele do voo diurno, passaram para noturno, e depois nem à noite mais ele podia voar. Exatamente. Não, eu estou falando do dogfight só. Ou seja, porque os norte-americanos sempre quiseram tirar onda de que eles eram melhor no dogfight. Não, nem no dogfight e nem na proteção dos seus próprios bombardeiros. Seus próprios bombardeiros eram dizimados, né? Então, é importante destacar isso porque as pessoas não têm noção disso. Se cria... Na verdade, eu aprendi com o comandante, na verdade, foi a primeira vez que eu vi quando falou da guerra do Vietnã. E que, na verdade, não se sabe que, né, historiograficamente, que no Vietnã os Estados Unidos perderam números oficiais, mas que não eram trabalhados, né, ou seja, não eram divulgados, eles perderam mais de 10 mil aeronaves. 10 mil aeronaves, entre helicópteros, aviões, caças, bombardeiros, 10 mil aeronaves caíram no Vietnã. Aí você pode incluir, obviamente, questões mecânicas, mas isso é a minoria da minoria, e, obviamente,
abatidos por fogo antiaéreo ou por aviões, porque os vietnamitas também tiveram um bom treinamento aí para fazer o combate aéreo. Então, no quesito combate aéreo, os Estados Unidos não prevaleceram. Que pode ser o seguinte: eles conseguiram durante um bom tempo arrasar a Coreia Popular, né? E mesmo a Coreia do Sul, parte da Coreia do Sul, quando foi ocupada pelas tropas da Coreia Popular, eles bombardearam massivamente. E aí eu quero só fazer um parênteses: o comandante citou a questão dos crimes de guerra praticados por tropas da Coreia do Sul no Vietnã, mas na própria Coreia do Sul foram praticados crimes de guerra. Na Guerra da Coreia foram praticados muitos crimes de guerra pelos Estados Unidos, de massacre de dezenas de milhares de prisioneiros norte-coreanos, mas também população civil da Coreia do Sul, que era suspeita de ser simpatizantes comunistas, foram internados em campos de concentração. Isso aí, gente, se quiser duvidar de mim, não tem problema, só fazer uma pesquisinha. Até um Wikipédia e um Google vão dizer para vocês. Nogonri, o massacre de Nogonri. Entre outros, tem vários, mas esse é o mais famoso. E não se tem ideia da quantidade total de pessoas, porque naquela época não existiam estatísticas de IBGE da vida como hoje. Então não se tem ideia de quantas famílias e pessoas foram mortas e enterradas em valas comuns. E até hoje, houve até comissões de verdade, mas até hoje não se conseguiu nem sequer um reconhecimento oficial dizendo quem eram os criminosos que praticaram aquilo.